Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, é interessante, dá para notar facilmente que essa igreja é voltada para famílias, crianças, adolescentes, jovens. Eu dava aula no presídio e ali eu orava pelos presos quando me veio o Espírito Santo me dizendo: ensina as crianças que não vai precisar de presídios. E eu disse: pai, então me mostra como, abra as portas, me dá direcionamento. E tudo que o Senhor tem feito para nós, tudo que o Senhor tem nos mostrado, é sempre no ensino, no tocante às crianças. Irmãos, eu tenho um amor muito grande por crianças. Sabe, eles são tão indefesas diante do mundo, tão agressivo para elas. E se nós, que temos a capacidade de protegê-las, não fizermos, elas vão estar expostas. Expostas a quê? A tudo isso que está aí fora. Então Deus tem mostrado a cada dia: ensina as crianças, ensina as crianças. Sabe por quê? Porque ensinadas a respeito de quem elas são, elas vão crescer com autoridade. Elas não vão ser enganadas. O papel delas na terra é ser cabeça e não cauda. E é para isso que essa igreja se desdobra no ensino das crianças. É interessante, eu oro e sempre chega mais pessoas na igreja e eu pergunto: qual que é a sua atividade? Eu sou pedagoga, eu sou professora, eu sou professor, eu sou diretor de escola. Eu falo assim: o senhor está preparando, né? Por quê, irmãos? Não vai demorar, nós teremos uma grande escola aqui no Barreiro. Uma escola onde vai ser ensinado para os nossos filhos, primeiro, a serem cidadãos do reino. E também as demais matérias. Ou seja, vão ser crianças educadas na palavra de Deus, cheias do poder de Deus, sabendo quem são, não vão ser enganadas e serão cabeça nesse mundo. O Senhor até já me deu o nome: Escola do Verbo e da Vida. E não vai demorar. E não vai demorar. Pastor, essa escola vai ser cara? Não. Não vai ter preço. O que vale o seu filho ser instruído na palavra de Deus e nas demais matérias seculares? Ah, mas eu não posso. Não tem problema. Seu filho vai estudar aqui da mesma forma. Mas eu posso, e eu vou pagar pelo meu, pelo outro e pelo outro. Porque as coisas são assim, gente. As coisas não são visando lucro, são visando alcançar as pessoas para Cristo. Isso que está no meu coração. É isso que arde no meu coração. A cada dia. E também nós teremos aqui uma escola de cura no centro do Barreiro. Nós teremos tudo aquilo que Deus mostrou que nós teremos. Porque nós somos chamados a fazer diferença nesse lugar. Chega da mesmice. Chega da religiosidade que oprime. Chega de apresentar um Jesus carrasco, um Jesus punitivo, um Deus que está com os olhos fitos nas pessoas, esperando que elas cometam qualquer deslize para Ele chegar e pesar a mão. O nosso Deus não pesa a mão em ninguém, porque Ele é amor. Ele é amor. É assim que nós vamos avançar. Então vocês veem, tudo nessa igreja é criança. Pastor, as crianças estão correndo. Deixa, elas estão em casa. Ah, imagina se você é criança. Já foi criança? Ah, vamos na igreja, filho? Não vou não, porque a igreja não deixa eu fazer nada. Lá eu tenho que ficar amordaçado e quieto num canto. Não, aqui as crianças são ensinadas e depois elas podem fazer o que elas quiserem. Aqui acontece o contrário. Pai, vão na igreja? Não, filho, então eu vou sozinho. Vou chamar alguém para me levar. Porque é a casa delas. Oh, glória. É assim que nós vamos avançar, irmãos. Bom, mas vamos começar a ministrar o que Deus mostrou para essa noite. Irmãos, você sabe que nós fizemos uma aventura esses tempos para trás? Eu peguei aqui 3 irmãos e nós fomos lá em Campina Grande de carro. São só 2.500 quilômetros.
pertinho, foi bom demais, uma conferência dentro do carro, a gente orando e o Espírito mostrando. E naquela viagem, Deus tocou no meu coração e disse assim: ensina doutrinas básicas para a igreja. Flávio recorda disso, né, Flávio? Estava lá conosco, eu falei: irmão Flávio, o senhor está me cobrando para ensinar para a igreja doutrinas básicas, porque a igreja não sabe do que se trata. E é interessante que num dos nossos cultos, logo depois disso, a irmã que estava aqui ministrando perguntou: quem é que conhece das doutrinas básicas? 2. Eu falei: pai, então chegou o tempo de ensinar para a igreja a respeito disso. Só que nós chegamos lá na conferência, o que tinha acontecido? O nosso irmão Rick Renner tinha lançado um livro, Edifique Seu Fundamento. E esse livro fala exatamente sobre as doutrinas básicas. Deus é bom. Ele sempre opera. Deus, irmãos, Ele nunca vai exigir de você algo que você não tem capacidade de fazer. Antes, Ele vai prover tudo para que você seja um homem, uma mulher de sucesso. Ele age assim. Ele sabe todas as coisas. Então, nós chegamos ali e recebemos esse presente de Deus, e é isso que nós vamos fazer aqui nos nossos próximos cultos. Está trazendo sobre doutrinas básicas, não é? Irmãos, Deus, Ele é atemporal, Ele não tem tempo. Para Ele, passado, presente e futuro não existe. Ele é em todo lugar, em todo momento. Antes de qualquer coisa acontecer, Ele já era Deus. Ele que criou todas as coisas. Então, para Ele não tem tempo. Mas nós temos, a nós Ele concedeu um tempo. Para que Ele nos deu tempo? Os tempos para nós são para nós pararmos e fazermos uma autoanálise. Em que estágio, em que nível de relacionamento com Deus eu estou? Em que nível de conhecimento de Deus eu estou? Os tempos são bons para isso. É interessante, Eclesiastes 3 fala que há um tempo para cada propósito debaixo do céu. E Isaías diz que, o Senhor diz, que só Ele sabe os planos que Ele tem para cada um de nós. Então, isso me leva a entender o seguinte: existe um propósito de Deus para a minha vida. Existe um plano de Deus para a minha vida. E se eu não conhecer esse plano, esse propósito de Deus para a minha vida, eu jamais serei 100% satisfeito. Todos nós temos um chamado. Todos. Todos nós temos um chamado específico de Deus. Todos nós temos aqui debaixo do céu de realizar alguma coisa para Deus. Eu não sou capaz, você é sim capaz. E quem te capacita é Ele. O problema é que muitas vezes estamos negligenciando o conhecimento de Deus e deixando que as outras coisas ocupem um lugar nas nossas vidas que não deveriam ocupar. Porque na realidade, irmãos, nossa vida, nosso futuro, nosso destino, se nós aceitamos Jesus e Ele é nosso Senhor e Salvador, já está tudo concluído. Não muito distante. Ou seja, bem em breve, Ele volta, Jesus volta. E acabou a lida terrena. Mas antes disso, existe uma tarefa para mim e para você. Uma tarefa específica. Então, conhecer esse plano de Deus é, sim, uma missão para cada um de nós. E se eu não desejo, se eu não busco, se eu não procuro me relacionar com Ele, como é que eu vou saber? Como que eu vou ser um varão perfeito? Como que eu vou completar a minha vida na terra se eu não compreendo o que o meu Pai, o meu Deus, deseja de mim? Então eu preciso conhecer? Eu preciso saber muito bem a respeito dessas coisas. Olha só, existe uma passagem em Oséias 4:6. Quem conhece Oséias 4:6? O que diz lá? O meu povo perece, está sendo arruinado, está sendo destruído, por quê? Por falta de conhecimento da palavra. Todo mundo sabe essa passagem, não sabe? E geralmente os pastores,
usam essa passagem quando querem acusar o rebanho de negligência. Está vendo? Você está sendo destruído, você está passando dificuldades, está passando por uma situação, porque você desconhece a palavra de Deus. Só que não é isso que a palavra de Deus fala. Oséias 4:6 não é uma acusação para o rebanho, dizendo que o rebanho está sendo negligente. E por isso, os pastores omitem a continuidade. Porque a continuidade é o seguinte: o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. E o que continua? Coloca aí para a gente, Oséias 4:6. Você pode colocar? Olha aqui. O meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Acabou o versículo? Não. Porquanto fostes negligentes, o quê? No ensino. Não está acusando o rebanho, está acusando o pastor. Está chamando a atenção do pastor. Mas, pastor, o rebanho que não é ensinado, ele perece porque falta conhecimento da palavra. Mas o culpado é você que não ensina. E tem ainda, olha só a continuação. Eu também vos rejeitarei a fim de que não sejas mais sacerdote diante de mim, se você não ensinar a igreja. Irmãos, uma coisa que eu não quero é ser negligente com o Senhor. Porque é muito fácil para o pastor chegar aqui e falar: a sua vida está assim porque lhe falta conhecimento. E aí você tem o direito de virar e falar assim: se eu estou assim, me falta conhecimento, é porque você não está me ensinando. E você devia ensinar. Essa é a verdade da palavra. Então, a igreja, a função da igreja é pegar a palavra e apresentar a palavra para a igreja. Sem deturpações, sem variações, sem colocar peso, porque, infelizmente, é muito fácil lançar o peso sobre o rebanho. É muito fácil. É muito fácil. Colocar um jugo sobre o rebanho, colocar leis, doutrinas de homens, situações para o rebanho se sentir cada vez mais oprimido. E assim se torna fácil, né, guiar um rebanho que está completamente, desculpe a palavra, enjaulado, oprimido. Mas não é isso que a palavra de Deus quer. A palavra de Deus quer é que todos estejam libertos em Cristo. Amém. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para o conhecimento da palavra, para vivermos na plenitude da palavra. E a palavra garante a plenitude àquele que deseja. Aquele que deseja viver na plenitude de Cristo, a palavra garante. E a palavra mostra como. Amém? Então, irmãos, essa parte a respeito da negligência, eu não quero falhar com o Senhor, não, de forma alguma. Vejam bem, nosso irmão Paulo, ele sabia muito bem o que é o ensino para a igreja. Nosso irmão Rick Renner traz de uma forma muito maravilhosa. Eu, inclusive, se vocês desejarem, compre esse livro. É um livro tão maravilhoso, tem tanto ensino nele, e é tão fácil de ler, tão palatável. Mas ele diz aqui uma coisa interessante, que Paulo, a cidade de Éfeso ficava numa colina. Havia lá em cima a cidade, e ela descia um cardo, uma alameda, uma rua, ela descia até lá embaixo no porto, que ficava no final da rua, lá embaixo. Nessa descida havia aqui um templo de quem? Da Diana dos Efésios, um templo magnífico, feito pelos homens para adorar a deusa da cidade. César mandou fazer um maior, porque ele se dizia Deus, e sendo imperador, mandou fazer um maior. Lá embaixo, quando chegava lá embaixo, tinha uma praça, que era a Praça dos Filósofos. De um lado dessa praça estava a Biblioteca de Celso. Coisa magnífica. A terceira maior biblioteca do mundo de então. A primeira, Alexandria, a segunda, Pérgamo. Terceira, a Biblioteca de Celso. Uma coisa magnífica. 2 andares, toda de colunas de mármore. Ali, tipos simbolizando conhecimento e tudo mais. Cada parte do ensino. Éfeso era chamada a luz da Ásia.
Por que que era a luz da Ásia? Porque todas as estradas que iam para as grandes cidades passavam por Éfeso. E havia o porto, um dos maiores portos que existiam. Então, todo mundo que queria conhecimento, ensinamento a respeito de cultura, filosofia, ia para Éfeso para estudar ali, junto aos filósofos da biblioteca de Celso. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que o que passasse por Éfeso espalharia pelo mundo de então, porque as estradas todas ligando às cidades passavam por Éfeso, e ainda havia o porto. E Paulo foi para ali. Chegando lá, ele sabia que havia a sinagoga. Vejam comigo, que interessante. Atos 19 diz assim: assim durante 3 meses, Atos 19, 8, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. Havia ali, na praça dos filósofos, um local ao ar livre que era a sinagoga. E Paulo ia até ali para ensinar a respeito de Cristo. Então, a palavra diz que durante 3 meses ele frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Então, Paulo estava no local certo para ser influência, pregando o que era correto. Só que na sinagoga havia toda uma religiosidade que tentava impedir que a palavra de Deus transformasse as pessoas. Naquele tempo, o rabino, se você chamasse um rabino para ele, por exemplo, ir até a sua casa, porque você estava com um problema de uma doença, qualquer coisa, ele ia exigir que você levasse isopo, incenso e coisas mais, óleo, toda uma religiosidade. E Paulo chega dizendo, não precisa nada disso, basta só a palavra e ela transforma. Lógico que esses homens não iam deixar que Paulo fizesse a obra de Cristo naquele lugar. A religião, ela sempre tenta impedir que Cristo seja pregado às pessoas. Porque quem quer ser exaltado é o homem. Então, alguns deles demonstraram em seus corações, estavam petrificados e descrentes e passaram a falar mal de quê? Do caminho. A obra de Jesus era conhecida como o caminho. E eles começaram a falar mal de quem? De Jesus. Da obra de Jesus. Para toda a comunidade. Paulo então afastou-se deles e tomando consigo os discípulos, aqueles que queriam realmente ter um encontro com Jesus, conhecer mais a respeito da salvação, ele começou a ensinar diariamente num local chamado Escola de Tirano. Não que o cara fosse um tirano, o nome dele era Tirano. Não é? E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia, todos os habitantes da Ásia, pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gentios. Por que Paulo fez isso? Por que Paulo se comprometeu com um trabalho tão grande? 2 anos pregando. E olha que Tirano dava para ele o pior horário, que era das 11 às 16 horas, onde o sol estava mais quente naquele lugar. E ele estava ali, 2 anos ensinando. Por que Paulo se comprometeu? Porque Paulo sabia que as pessoas têm que receber o fundamento que é a palavra de Deus. Se as pessoas não receberem o fundamento, em que elas vão firmar suas vidas? Se nós não tivermos Jesus como firme fundamento das nossas vidas, onde nós vamos estar firmados? Nos conceitos humanos? Nos políticos? A única verdade que realmente podemos dizer que é a verdade genuína, é a palavra de Deus. E Paulo sabia que se os homens estivessem firmados na palavra de Deus, ali, aquele lugar, aquela região, seria como um viveiro, espalhando a palavra de Deus para todas as regiões. Então ele precisava de dar fundamento para um povo. Irmãos, é interessante isso. Hoje em dia,
existe uma forma de ação nas igrejas muito mais voltadas para entretenimento do que para ensino da palavra. Por quê? Porque é muito mais fácil para um pastor trazer entretenimento do que fundamento na palavra. É muito mais fácil você trazer, porque o povo de Deus, infelizmente, cada vez mais está lendo menos a Bíblia. O povo de Deus está cada vez menos se interessando por conhecer a profundidade da palavra. Tem tanta coisa tirando o pensamento, tirando o desejo do povo de Deus da palavra e levando para outras coisas. E a maioria delas são lícitas. Não estou dizendo que são ilícitas, não. Então é muito mais fácil fazer um show gospel, é muito mais fácil trazer o entretenimento do que trazer o ensino da palavra. Porque o ensino exige perseverança. O ensino exige que você realmente deseje conhecer. O ensino, muitas vezes, vai exigir que você perca momentos da sua vida em procura, em oração, em estudos. O ensino da palavra de Deus vai fazer com que, vai exigir que você tenha momentos com Deus. E nem todo cristão quer ter momentos com Deus. Infelizmente. Nem todo cristão quer saber a respeito das doutrinas básicas de que Cristo trouxe para nós. Então é muito mais fácil fazer shows, trazer entretenimento, fazer um teatro, fazer algumas coisas assim, e pronto, agradou uma plateia que está acostumada a isso. Uma plateia que está acostumada cada vez mais a ficar focada, linkada em atrativos que o mundo oferece. Afinal de contas, basta ligar uma televisão, ou ir a um teatro, ou um cinema e ter entretenimento. Então eu quero mais entretenimento. Eu não quero ter problemas para mim poder me ocupar. Mas Paulo sabia que aqueles que desejam, por isso ele chamou um povo, discípulos, por isso ele chamou aqueles que queriam, e durante 2 anos ele ensinou todos os dias ali, do lado da sinagoga, degraus levavam a esse prédio, a escola de Tirano, e ali Paulo ensinou durante 2 anos, e saíram muitos, e muitos, e muitos evangelistas dali, cheios da palavra. Então, irmãos, é interessante isso. Fundamento, base, é algo dispendioso e que não aparece. Rick Renner fala que quando caiu o muro de Berlim, a União Soviética ali deixou de existir e agora ele estava na Letônia e foi permitido a ele que construísse a primeira igreja evangélica em 60 anos. Ninguém tinha construído uma igreja na Letônia. Ainda mais igreja de crentes. E aí, recebeu a permissão do Estado de fazer a igreja. Então, queria uma igreja grande, uma igreja que fosse marcante. E havia ali um grande lote, do tamanho de um estádio de futebol, e eles adquiriram aquele lote. E começaram logo a já programar. O povo dizia, o que estavam com ele, vai ter um campanário, vai ter sino, vai ter o quê? Vai ser de vidro, vai ser de metal, vai ser uma igreja de 1 andar, de 2 andares, vai ser pintada de que cor, como é que vai ser o jardim em volta e tudo mais. E quando eles começaram a olhar o fundamento, a base era toda feita de turfa. Turfa é folha podre misturado com terra, é ótimo para plantação, mas péssimo para uma construção. E eles começaram a tirar aquela terra, aquela turfa. E foram 3,5 metros de turfa para baixo, caminhões e caminhões saindo com turfa, e de repente ele tinha o maior buraco da Rússia e nem uma parede levantada. O dinheiro acabou. Gastou o dinheiro todo furando buraco, tirando terra que não serve para construção. E o dinheiro acabou, mas oração, 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 é do Senhor, chegou o recurso. E agora, vamos fazer a fundação.
Cimento, 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 cimento. E o povo falando, já gastamos um dinheirão e não se vê nada. Só cimento jogado num buraco. Mas tinha que ser feito aquela base. E novamente o dinheiro acabou. Ele ganhou toda a parte estrutural dos Estados Unidos e vieram 55 containers pelo mar e o governo da Letônia falou, não vai entrar aqui não. O diabo sempre vai tentar impedir, irmãos. Mas por fim, Deus operando, o embaixador dos Estados Unidos na Rússia ligou para ele e falou, Rick, o que você está precisando? Eu estou precisando que libere os containers. Conseguiu, graças à diplomacia, e chegou. Moral da história. A igreja ficou pronta, linda, maravilhosa. No dia da inauguração, estava lá Joyce Meyer, Glória e Dave Copeland e outros, e todo mundo lá, e todo mundo falando, que igreja maravilhosa, todo mundo olhando para o alto, todo mundo olhando para as janelas, para os vitrais, coisa mais linda e tal. Ninguém olhou para baixo e disse, que fundamento bem feito. Irmãos, fundamento não é algo fácil de você ter, porque não aparece. Fundamento. Mas sem o fundamento, não existe uma estrutura firme. Sem um fundamento, não há como ter uma vida cristã. Sem as doutrinas básicas de Cristo em nossas vidas, não há como a gente avançar. E eu pergunto, quais são as doutrinas básicas de Cristo? São básicas, elementares. A igreja deveria toda saber, mas não sabe. Então vamos ensinar. Vamos ensinar, sabe por quê? Quando você tiver o fundamento, a base toda bem feita, você pode colocar quantos andares você quiser, que vai resistir a toda situação. O problema hoje, muitas vezes, a gente vê as pessoas na igreja, converteu, glória a Deus, aleluia, de repente, cadê fulano? Ah, deixou a igreja, desviou, porque não tinha fundamento. Não tinha base. Às vezes, e muitas vezes, não tinha nem conversão. Às vezes, você chama para vir à frente, você que aceitou Jesus, quer fazer de Jesus seu Senhor e Salvador, a pessoa vem. Passou 5 cultos, você chama, olha a pessoa de novo vindo à frente. Mas de novo, a primeira vez não foi conversão, não aceitou Jesus da primeira vez, agora outra, e aí vem outra. E mais uma vez, por quê? Porque não tem estrutura, não tem fundamento, não tem base. E o que é esse fundamento? O que é essa base? Nós temos de ter. Aleluia! Você está recebendo alguma coisa, irmão? Amém? Amém? Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce. Lancei o alicerce. Depois que você tem o alicerce firmado na rocha, sabendo quem você é em Cristo, nada, nenhuma situação vai fazer você deixar Cristo Jesus. Depois que você tiver o entendimento de quem Ele é na sua vida e quem você é diante de Deus, você jamais vai ter qualquer situação que te faça tropeçar, que te faça vacilar na fé. Porque é esse entendimento a respeito de Deus, a respeito de Cristo, que te firma. E não há situação que te faz balançar. Aleluia! Glória a Deus! Paulo diz assim, abre comigo, Hebreus 6:1, e vamos entrar nas doutrinas básicas. Afinal de contas, de que se trata essas doutrinas básicas? Paulo, no livro de Hebreus, ele traz toda uma exposição de Jesus Cristo. Ele traz Jesus Cristo em todo
a sua obra redentora, ele apresenta Jesus, ele mostra quem é Jesus, ele mostra que Jesus é o sumo sacerdote, ele mostra que Jesus é aquele que se compadece de nós, ele mostra que Jesus é aquele que tomou tudo aquilo que me impedia de chegar a uma vida com Deus, tomou sobre ele e agora eu sou uma nova criatura. Paulo mostra tudo isso e depois em Hebreus 6 ele diz assim, sendo assim, ou seja, diante daquilo que nós temos o conhecimento de que Jesus é em nós, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, ele presume, a igreja conhece todo o ensino básico, o básico a respeito de Cristo. Prossigamos rumo à maturidade, ou seja, avancemos para coisas maiores. Sem lançar novamente, ou seja, se nós conhecemos, não precisa trazer novamente o quê? O fundamento do arrependimento, das obras inúteis ou obras mortas, né? Das atitudes inúteis que conduzem à morte, da fé em Deus, instrução acerca de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus permitir, faremos isso. É interessante que Paulo fala assim, sigamos, pois, avante. E ele diz, para me seguir avante, para nós avançarmos para as coisas maiores em Cristo, irmãos, quem sabe aqui, qual que é o seu chamado? Aqui existem profetas, existem evangelistas, mestres, pastores. Aqui existem chamados específicos de Deus para a vida de cada um. Ah, pastor, eu não tenho. Tem. Deus concedeu um chamado específico para cada um. E eu pergunto, porque muitas vezes nós não estamos fazendo, executando aquilo para o que nós somos chamados. Então, como que eu vou seguir avante se, como Paulo diz, já devendo ser mestres, já devendo estar se alimentando de um alimento muito mais nutritivo, ainda tem que ficar tomando leite? É porque desconhece o básico. Então Paulo fala, tem que ensinar o básico, para que a igreja tenha a certeza de quem ela é, do que ela pode. Você sabia, hoje de manhã aqui, nós tivemos aqui o Céu Fernandes, ele estava dizendo a respeito da mãe dele que teve um AVC. E a irmã dele ligou e dizia, mamãe teve um AVC e tudo mais. E o que ele fez? Ele simplesmente, em autoridade, ele declarou que a mãe dele estava curada e na mesma hora o rosto dela voltou para o lugar. Você sabia que essa autoridade está sobre você também? Sobre mim, sobre você? A mesma autoridade? Você sabia que nenhum de nós precisa viver com qualquer enfermidade, qualquer que seja? Você tem autoridade para decretar sobre a sua vida um físico perfeito, sem doença, sem dor. Eu tenho essa autoridade? Tem. Mas por que não acontece? Eu que pergunto, por que não acontece? Eis que vos dou autoridade, Jesus disse, para pisar em cobras, escorpiões, e nada vos fará mal algum. A autoridade foi dada por Jesus e ela está em nós. Uma coisa interessante que ele falou aqui de manhã, que eu achei incrível. Não é, Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Não. Senhor, qual que é a empresa que está precisando do meu serviço? Somos nós que declaramos o rumo da nossa vida. Somos nós que ditamos como nós queremos viver na terra. Somos nós que ditamos a forma
como nós vamos avançar sempre triunfando. Ou a palavra mente? A palavra diz que Cristo sempre nos leva em triunfo. Não é assim? Deus sempre nos leva em triunfo. E eu pergunto, por que tem alguns cristãos vivendo tão magoados, tão machucados e tão derrotados? É porque durante toda a vida nós fomos condicionados a não crer na palavra. Ele diz uma coisa interessante também. Olha só, nas novelas, o rico sempre é aquele que faz a tramóia, aquele que está sempre fazendo uma corrupção. E o pobre sempre vive bem na comunidade, em amizade entre eles e tudo mais. Isso tudo foi trazido pela religião para dizer o seguinte: você tem que ser pobre. Você não tem direito. Você tem que sofrer porque Cristo sofreu na cruz. Olha, porque Cristo sofreu na cruz, Ele me livrou de sofrer. Então eu não tenho que sofrer, eu não tenho que padecer. Eu não tenho que passar necessidade. Eu não tenho que levar uma vida de miséria. Eu não tenho. Porque a autoridade que Cristo colocou em mim me garante que eu sempre seja conduzido em triunfo. E eu pergunto, onde é que está o triunfo dos crentes? É por causa do conhecimento da palavra. Quando eu conheço a palavra, quando eu vivo a palavra, quando a palavra está em mim, eu exerço a autoridade que Cristo colocou em mim. E eu sou o mais feliz de todas as pessoas. Porque eu estou cumprindo a vontade de Deus para a minha vida. Você entende isso? É isso que a palavra quer fazer. É isso que a palavra quer trazer. Paulo fala assim em Hebreus 5,12. Apesar de que, a essa altura, já devesse ser mestres, ainda estáis precisando que alguém vos instrua, mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltar-se à necessidade de leite quando já devia estar recebendo alimento sólido. É interessante, parafraseando aqui o que Paulo está dizendo aqui. Olha só, depois de tantas reuniões, tantos cultos na igreja, depois que nós frequentamos a igreja durante tantos anos, né? Tudo que nós vimos com os nossos olhos, tudo que nós ouvimos com os nossos ouvidos, né? A essa altura, nós já devíamos estar voando. Sabe? Quando alguém enfermasse ao nosso redor, ou próximo de nós, ou que seja no nosso lar, ou amigo, ou vizinho, ou onde for, a gente tem que chegar com a autoridade e dizer, em nome de Jesus, está curado. Está curado. Então, a essa altura, já devíamos estar sendo mestres. Exímios professores, nesse quesito, Jesus, mas necessitamos ainda do básico. Então, vamos iniciar falando sobre arrependimento das atitudes inúteis. A palavra fundação, fundamento, alicerce, é temélios. Temélios vem de tales, pedra e colocar. Fundamento é você colocar o que você crê numa base firme. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio na palavra do Senhor. A minha vida está firmada em Deus. A minha vida está firmada em Jesus Cristo. Esse é o meu fundamento. E a palavra diz que ninguém pode pôr outro fundamento além desse, que é Cristo Jesus. Eu creio em Cristo Jesus. Você crê em Cristo Jesus? Você tem Ele como fundamento? Então,
O que é o fundamento que vai ser colocado a respeito do arrependimento? Irmãos, se não houver o arrependimento, não existe salvação. Olha só, João Batista, Mateus 3, naqueles dias surgiu João Batista, ou seja, a primeira pregação de João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo o quê? Arrependei-vos. Marcos 1,4 fala, assim que chegou João, batizando no deserto, pregando o quê? Arrependimento. Lucas 3 diz assim, foi nesse mesmo ano que João Batista, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória de Deus no deserto. E então ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando o arrependimento. Então, João Batista, que abriu o caminho para Jesus, ele iniciou e pregava o quê? Arrependei-vos. Arrependimento. Jesus, qual foi o primeiro sermão de Jesus? Logo depois que ele foi tentado e tudo mais, ele venceu, em tudo ele foi tentado, nada pôde derrotá-lo. Jesus agora, ele chega ali em Mateus 4 e diz assim, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer, arrependei-vos. Pedro, primeira pregação de Pedro, Atos 2,37. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados no seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro, arrependei-vos. Paulo, em Atos 17:30, falando aos doutores ali no Areópago, ele diz assim, em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Então, se João Batista, Jesus, Pedro, Paulo, todos eles pregavam arrependimento, quer dizer que arrepender é coisa séria. E o que é arrepender? Arrepender vem de metanoia. Meta, virada, conversão. Noia, mente. O que é arrependimento? Arrependimento é quando eu recebo a palavra, recebo a informação de que Jesus, ele se deu por mim, que Jesus é o meu Salvador, que Jesus é aquele que transforma a minha vida, e eu pego isso e agora eu descarto tudo aquilo que é contrário ao ensinamento de Jesus da minha vida. Eu faço uma conversão completa. Eu mudo a rota. Aquele caminho que eu estava seguindo, que é caminhos para o homem que parece caminhos de bem, mas são caminhos da morte, aquele caminho que eu estava seguindo, agora com Jesus, eu não sigo mais por ele, e agora eu sigo Jesus Cristo, e nada me tira disso. Isso é arrependimento, é quando eu realmente assumo Jesus como Senhor da minha vida. E é interessante, irmãos, que hoje em dia, se você vê um canal History, por exemplo, existem aí diversos cientistas trazendo evangelhos que foram encontrados agora no Egito, não sei onde, dizendo que não é bem assim, que Jesus não era assim, que Jesus era casado com Maria Madalena, que Judas, na realidade, foi o melhor dos apóstolos, porque ele deu a sua vida por nós, porque ele traiu Jesus, graças à traição dele, Jesus pôde cumprir, então Judas é o melhor deles. Sabe o que é arrependimento? É reputar tudo isso como lixo e falar, eu fico com a palavra, eu fico com Jesus, nada vai me fazer sair da direção do meu mestre, nada vai alterar a minha vida, nada vai me influenciar contrário a Jesus. Isso que é arrependimento. De quê? De obras inúteis, de atitudes inúteis. E o que é isso? A atitude inútil, irmãos, é quando, inclusive quando eu estou na igreja, e eu tenho um propósito errado.
Se eu estou na igreja com um propósito errado, eu não arrependi. Porque eu estou querendo que eu seja exaltado e não o Senhor. O ativismo na igreja, deixa comigo, eu faço tudo. Eu resolvo tudo. Eu não preciso de ninguém. Deixa que aqui eu resolvo. Nosso irmão Bud, tinha uma senhora na igreja, ele dizia assim, irmãos, precisamos de comprar cadeiras, eu compro. Passado um tempo, eu falei, irmãos, precisamos de colocar um ar-condicionado, eu compro. Irmãos, nós estamos precisando, eu compro, é fora da minha igreja. Por quê, pastor? É porque você não está honrando o nome de Jesus. Você quer que você seja honrado nessa igreja. Irmãos, Jesus é tudo para nós. Jesus é o nosso alvo. Jesus é a nossa direção. Jesus é aquele que trouxe para nós uma novidade de vida que nós não tínhamos. Jesus é Ele quem nos garante uma vida que é eterna. Então, o que é arrependimento? Arrependimento é quando eu digo, eu estou firmado com Jesus. Eu estou firmado com Jesus. E aí eu permito que o Espírito Santo passe agora a controlar a minha vida. Agora é o Espírito Santo que me dirige, é o Espírito Santo que me guia, é o Espírito Santo que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo, e Ele vos guiará em todas as coisas, Ele vos dirá todas as coisas, não haverá dúvidas em vocês, porque Ele estará revelando todas as coisas. Então arrependimento é quando eu agora, antes de fazer qualquer atitude na minha vida, eu recorro primeiro ao Pai. Eu, quando acordo, eu vou logo para o meu devocional. Para quê? Para honrar o meu Pai, para adorar o meu Pai, para ter um início de dia com Ele, para Ele me revelar as coisas que Ele tem para mim nesse dia. Ou seja, o que é arrependimento? Arrependimento é, Senhor, eis-me aqui, faça a sua vontade na minha vida, e nada vai me tirar desse caminho. É isso que Paulo está falando. Sem o arrependimento, irmãos, não tem nem certeza de que a pessoa está salva. Porque se a cada dia eu tenho um pensamento, se cada ideia nova que o mundo traz, eu tomo ela para mim, se cada palavra que vem distorcendo a palavra de Deus, eu assumo aquilo e falo, será que é assim mesmo? Então, eu não arrependi. Então, é necessário arrependimento. Por isso que Jesus, João, Pedro, Paulo, todos eles pregaram a base, o início do relacionamento com Deus é eu estar arrependido das obras inúteis. Essa é a base. Quando eu dou para a minha vida a direção, que é a direção de Deus. Aí eu entrei no relacionamento com Deus. Aí sim, eu alcancei a salvação. E agora eu posso avançar para coisas maiores. Amém? Você recebe isso? Você entendeu isso? É preciso do arrependimento, irmãos. É preciso essa mudança de mente, mudança de direção. Não pode haver dúvidas nas nossas mentes quanto à palavra de Deus. Eu estava vendo essa questão de Éfeso, de ser uma igreja influente, né? Escola de tirando, enviando gente. Nós viemos para esse lugar para ser influência. E Deus me falou que se essa igreja não tiver os fundamentos básicos, ela vai ser influência de quê? Vai ser mais uma igreja. Influenciando quem? Com o quê? Como vai ser influência? Então nós temos que nos lançar e aprofundar no relacionamento com Deus. Irmãos, não abram mão disso. Não abram mão disso. Iniciem o seu dia buscando o Senhor. Inicie o seu dia orando ao Senhor. Inicie o seu dia pedindo para Ele direção. Inicie o seu dia o adorando, cantando louvores para Ele. E você vai ver que Ele está
junto de você, dentro de você, todo instante, e Ele vai trazer para a sua vida aquilo que você precisa. Então, que sejamos crentes, sim. Que sejamos cristãos, sim. Mas não só de nome, mas de atitude. De atitude. Se houver alguém no seu relacionamento ou perto de você necessitado, você é a solução. Você tem a palavra, você tem a autoridade, você tem o poder. O seu pai já te falou. O seu pai, quando você estava no devocional logo de manhã cedo, ele falou com você: eu vou colocar uma pessoa do seu lado hoje necessitada, essa necessitada disso, 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 e a palavra que você vai dizer para ela é essa, e essa pessoa vai ser alcançada por mim, e vai ter mais uma festa no céu. É para isso que nós estamos aqui, para alcançar vidas. Mas para nós alcançarmos vidas tem que ser com conhecimento. Então, lembre-se disso. É a primeira das doutrinas básicas. Eu sou arrependido das minhas atitudes inúteis. Eu tomei Jesus como tudo para mim. E Ele é a minha vida. Ele é a minha vida. Ele que vai abrir as portas. Ele que vai fazer tudo, irmãos. Você toma posse disso? Amém? Glória a Deus. É interessante para a gente encerrar. O grupo do louvor pode subir. Vamos ter a ceia ainda. Deus tinha 7 igrejas. 2 igrejas Ele elogiou. Quais? Esmirna e Filadélfia. Esmirna é aquela igreja que tipifica o sofrimento de Jesus. E Filadélfia é o amor fraternal que a igreja deve ter. Mas todas as outras 5, ele mostrou os defeitos. Éfeso, obras sem amor. Pérgamo, permissiva, se envolveu com os negócios do mundo. A pior delas, Laodiceia, completamente sem o Senhor. Então nós temos que fazer uma análise da nossa vida, irmãos. E como eu comecei dizendo que tem um tempo para a gente entender, para a gente se perguntar como que está o meu relacionamento com Deus, eu pergunto para você agora. Como que está o seu relacionamento com Deus? Não precisa responder para mim, é você com você mesmo. Faça uma análise crítica da sua vida com Deus. Como que está a sua vida com Deus? Você tem passado 7 dias sem se recordar dele? Você tem se dado 7 dias pelas coisas da terra, pelas coisas do seu trabalho, da sua vida, e Deus não faz parte dessa vida? Ou você tem colocado Deus acima de tudo e tem se relacionado com Ele, e tem conversado com Ele, Ele tem respondido? Ele tem dirigido a sua vida. Porque chegou o momento, irmãos, Jesus está às portas, não tenha dúvida disso. Não demora muito, Jesus vai arrebatar uma igreja. Não demora muito. E a nossa lida terrena termina. Mas antes disso, existe todo um chamado, um trabalho para nós realizarmos com Deus. E como que está a sua vida com Deus? A gente se preocupa muito com a nossa vida financeira, sentimental, profissional e tudo mais. Mas o mais importante que nós devemos nos perguntar e se preocupar realmente é como que está o meu relacionamento com o meu Pai. Eu tenho conversado com Ele. Eu tenho ouvido a voz dEle me falar. Eu tenho sentido Ele presente em mim. Eu tenho a segurança nele. A minha vida está firmada nele. Ele é tudo para mim. Faça essa autoanálise, irmãos. E Ele é tão bom que Ele está aí dentro de você, nesse instante. E Ele deseja se relacionar com você profundamente. Profundamente. Faça essa análise. E viva Jesus. Viva Jesus. Porque Ele é tudo para nós. Aleluia.